Espectadores por todo mundo, eu digo que vocês estão abençoados. A mensagem é: apenas crê. Diga ao seu vizinho: não escutei. Não escutei. Apenas crer. Livro de Marcos, capítulo 5, verso 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente, ouço isso, imediatamente, o quê? Um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros a seu encontro. Verso 3. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes. Ouçam isso. Verso 4. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros em seus pés. Ninguém era suficiente, forte, para dominá-lo. Vocês podem ver o quanto esse homem era selvagem? Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: não tenha medo. Então somente creia. Eu não tenho outro refúgio além dessa ordem de Jesus. Apenas crer. Eu não tenho outro refúgio além dessa ordem de Jesus. Apenas crer. Estou falando em meu nome e em nome da minha família. E vocês são parte dela. Ouçam isso. Eu não tenho outro refúgio além dessa ordem de Jesus. Apenas o quê? Apenas crer. Se vocês me perguntam como vamos crer, como vamos crer? Se eu acredito em você, é diferente de acreditar em Deus. Você está aqui e Deus é Espírito. Você pode ver o que acontece? Aqui está você e Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, você deve crer nele pelo poder do Espírito. Você somente pode crer pelo poder do Espírito. Pelo quê? Não apenas eu acredito em você, irmão. É diferente de crer em Deus. Porque Deus é Espírito. Nós precisamos depender do Espírito de Deus para obtermos assistência e força. Nós precisamos depender do Espírito de Deus para o nosso relacionamento com Ele. Se eu quiser ter um relacionamento com você, eu posso ter. Eu te conheço. Eu falo com você, mas com Deus, eu preciso depender do Espírito de Deus para ter um relacionamento com Ele. Porque Deus é Espírito. E como podemos adorá-lo em espírito e em verdade? Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Quando todos os nossos propósitos e paixões dos nossos corações, e quando todos os nossos atos de adoração, dançar, cantar, orar, são regulamentados e guiados pela palavra de Deus. A pergunta novamente: como nós adoramos a Deus em espírito e em verdade? Nós adoramos a Deus em espírito quando todos os nossos propósitos e paixões dos nossos corações e quando todos os nossos atos de adoração, sabem o que quer dizer com atos de adoração? Jejuando ou meditando
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Quando todos os nossos propósitos e paixões dos nossos corações, e quando todos os nossos atos de adoração, dançar, cantar, orar, jejuar, meditar, são regulamentados e guiados pela palavra de Deus. É assim que nós sabemos que estamos debaixo da influência do Espírito Santo. Ele não faz nada sem a palavra dele. Ele não faz nada sem o quê? Nós devemos estar despertos para o fato de que devemos crer. Se você puder, todas as coisas são possíveis. Se você puder, todas as coisas são o quê? Sempre que cremos verdadeiramente, nosso coração descansará. Lembre-se, crer verdadeiramente. Eu coloquei a palavra verdadeiramente. Sempre que cremos verdadeiramente no nosso coração, fará o quê? Descansará. Se os nossos corações estão inquietos e agitados, se estamos com medo disso ou daquilo, isso mostra que ainda não cremos. Quando alguém crê, ele descansa. Quando uma pessoa crê, ela não vai se preocupar mais. O tipo de descanso que eu estou falando é real, genuíno, natural. Não é uma calma pretensiosa, um autocontrole artificial, ou agir como se nada tivesse acontecido. Vamos dizer, apenas crer. Não escutei. Nós devemos crer e descansar incondicionalmente e absolutamente na palavra de Deus. Anotem, a fé não descansa em si mesma. Deus é lugar onde há fé. Não há fé na fé, mas fé no trabalho realizado no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não precisamos nos forçarmos a crer que Jesus é o Senhor. Não há necessidade de lutarmos para crermos. Esse é o caminho de todos os tipos de fé. Fé na fé, fé nisso, fé naquilo, fé nisso, fé naquilo. Se os crentes não tomarem cuidado, eles serão enganados. Se os crentes não tomarem cuidado, eles serão enganados, devido ao desespero deles. Devido ao quê? Quando você está desesperado, você não se importa de onde a solução vem. Você se lembra quando Satanás falava com Jesus e sabia que ele estava com muita fome e o levou lá para cima. Ele achou que Jesus estivesse desesperado. Ele disse: se você pode fazer isso, você ficará bem. Jesus disse: olha, eu estou com fome, mas não estou desesperado. Se os crentes não tomarem cuidado, eles serão enganados. Esse é o caminho de todos os tipos de fé hoje. Quando você não está vivendo no Espírito, você não pode viver no processo da mente de Deus. E nem agir de acordo com a vontade dele. Anotem isso.
Nós devemos ser filhos de Deus com poder. Diga ao seu vizinho. Diga ao seu vizinho mais uma vez. Não escutei. Nós devemos ser nascidos de novo com poder. Nós devemos ser nascidos de novo com poder. Nós devemos ser evangelistas com poder. Nós devemos ser pastores com poder. Nós devemos ser cristãos com poder. Nós devemos ser profetas com poder. Eu não sei o que você pode ser com Deus sem poder. Porque a Bíblia diz que ser salvo é ter a revelação da glória de Cristo Jesus. Ser o quê? Ser salvo é ter a revelação da glória de Cristo Jesus. E qual é a revelação? A revelação de Deus é apenas crer. Obrigado. Sussurre para o irmão do lado. É por isso que alguém pode estar na América do Sul, Central ou do Norte e em seu país e conectar-se conosco. Apenas crer. É por isso que não é preciso alguém vir aqui para receber a revelação. Ser salvo é ter a revelação da glória de Cristo. E a revelação de Deus é apenas crer. O trabalho da fé não é um risco, mas uma certeza e um ato prático. Veja bem o que eu falei. O trabalho da fé não é um risco, mas uma certeza e um ato prático. Mas pode ser um risco muito grande. Se você não recebeu a mensagem do Evangelho de Cristo, se você não recebeu a promessa do Pai, do Espírito Santo, se você não creu pelo poder do Espírito, se forçando a fazer tal coisa, de fato, é um risco. Quando Deus vir a procurar por adoradores, a pergunta não será: quem adorou na sinagoga e igreja de todas as nações? Quem adorou em Jerusalém? Quem adorou naquela igreja ou nessa igreja? Mas sim, quem adorou em espírito e em verdade. Diga ao seu vizinho, quando Deus vir à procura por adoradores, a pergunta não será: quem adorou em Jerusalém, na sinagoga, naquela igreja, nessa igreja, mas sim, quem adorou em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e os seus adoradores devem fazer em espírito e em o quê? Mas hoje em dia, nós fazemos referência ao Espírito. O Espírito de Deus diz isso, o Espírito de Deus diz aquilo. No papel. O Espírito de Deus diz, o Espírito de Deus diz aquilo. Quantas vezes verdadeiramente o Espírito de Deus realmente falou? O trabalho da fé não é um risco, mas uma certeza
em um ato prático. Lembre-se, apenas crer é a revelação de Deus. Fiquem de pé e falem com seus corações. Fale com o seu coração. Você já recebeu tanto, e essa mensagem não deve passar em vão, sem abrir a porta do seu coração. Essa mensagem deve abrir a porta do seu coração hoje. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me. We believe you have been inspired by the clip you have just watched. Click here to subscribe to witness more of God's power at work in our generation today and stay up to date with the latest prophecies, deliverances, sermons, and testimonies from the Synagogue Church of All Nations. Emmanuel TV, changing lives, changing nations, and changing the world.